O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura dessas páginas da Sagrada Escritura, a proclamação delas entre nós, nos mostra qual é a diferença entre o modo antigo de viver e a vida nova trazida por Cristo. Na lei antiga, no modo antigo, tudo são normas, regras, prescrições que tratam o ser humano como escravo, porque justamente estão tratando ali do homem velho, que é sempre propenso para o mal, para a maldade, para o egoísmo. E por isso precisa de tantas regras, de tantas normas, para poder se comportar minimamente bem. Só que essas regras, essas normas, muitas vezes ficam na mão de juízes, e esses juízes muitas vezes são tão criatura velha quanto aqueles que eles estão julgando. Por isso, ao invés de verem a finalidade da lei, que é levar as pessoas ao bem, ficam presos na letra da lei e não conseguem ver adiante. E foi assim que esses homens viram a cura que Cristo fez da mão doente, da mão ressequida desse homem. Ao invés de prestarem atenção e verem que só Deus podia fazer aquele milagre, portanto, estavam diante do Filho de Deus, eles se prenderam num detalhe, no detalhe de que aquele era um dia de sábado e não se podiam fazer obras no dia de sábado ou trabalhos no dia de sábado, né? Então, esse pensamento fechado em si mesmo impediu eles de verem um horizonte maior, o horizonte do bem. Na primeira leitura, São Paulo nos fala de uma forma de se unir a Cristo, que é expressada de uma forma muito interessante, que às vezes deixa algumas pessoas com dúvida, né? Procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Será que a cruz de Cristo foi incompleta? Será que a cruz de Cristo foi insuficiente e o apóstolo precisa completar alguma coisa da obra salvadora de Cristo? Ali responde Santo Agostinho, né? A obra é completa,
é perfeita, não tem mais o que acrescentar. Mas é uma obra da cabeça. Faltam os demais membros do corpo, porque Cristo e a sua igreja formam um só corpo, no qual Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, essa obra salvadora de Cristo, ela tem que chegar até os seus membros. Esse mistério e esse dom pelo qual Cristo transforma a dor em amor e transforma o sofrimento em oferecimento, em oferta de vida. Essa maneira livre, libertada de viver a nossa condição humana, que descreve a vida de Cristo, a paixão de Cristo, o seu mistério, o mistério pascal, tem também que chegar até nós e nos fazer também viver em modo pascal os nossos próprios sofrimentos, dando um valor redentor para eles, dando um valor santificador, espalhando, continuando no corpo essa obra salvadora, libertadora, redentora, que foi feita e é feita de modo perfeito pela cabeça nossa, que é Cristo Jesus. Vejam que aqui tudo é obra do amor. O discípulo de Cristo, aquele que vive em Cristo, que tem Cristo vivendo nele, não vive mais de acordo com o regime da lei, mas com o regime da graça, ou seja, o regime do amor. E o amor faz a gente cumprir plenamente a lei, mas também faz a gente ir além da lei e manifestar um amor que lei nenhuma pode descrever. Tanto é que as leis, em geral, elas começam com o não. Se a gente pensar nos mandamentos, né, a fórmula dos 10 mandamentos, a maioria dos mandamentos começa com não, porque ela coloca um limite, o limite de baixo. Daqui para baixo é o mal. Então, você fica nesse limite aqui e não desce mais. Mas elas não têm um limite para cima, quer dizer, de todo o bem que pode ser feito, de todo o amor que pode ser vivido, de toda a vida que pode ser realizada em Cristo. E isso só quem tem o Espírito de Deus pode experimentar. Quem não vive a vida no Espírito continua preso na lei e vivendo como um escravo e vivendo a sua vida como uma série de proibições. Vamos pedir a Cristo, que é o pão da vida nova nessa Eucaristia, que nos faça experimentar a vida no Espírito Santo, para que a gente possa sempre ir além e fazer muito mais do que aquilo que a lei de Deus nos obriga.